A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas da editora Betel, Conectar Mais Jovens. O tema do trimestre é Missões, o clamor da última hora. Hoje nós vamos falar sobre o tema a preparação missionária, que é a lição de número 9. Também o versículo do dia nos ensina que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, o versículo de número 15. A verdade aplicada diz: oração e preparo na palavra são pilares fundamentais no cumprimento da grande comissão. Tá bem? O texto de referência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Vamos para os objetivos da lição. Explicar a necessidade da missão. 2. Apresentar a importância da preparação na oração. E o terceiro, mostrar a importância do chamado à missão. Tá bem? O momento de oração nos pede que oremos para que Deus nos capacite para o propósito da proclamação do Evangelho. Como sempre fazemos, separamos algumas palavras, algumas frases para nós darmos sentido à análise daquilo que vamos fazer a respeito da lição de hoje. Então, eu separei já dentro do tema a preparação missionária, o versículo do dia que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 15, bastante conhecido, pregado, mas vamos ver se conseguimos entender. Nós temos aí 3 palavras, 3 verbos. O primeiro é aprovado, o segundo é vergonha, o terceiro é manejar bem. Como já diz o tema, a preparação missionária, obviamente, que a preparação ela vai exigir de nós um denodo, um desprendimento, um interesse um pouco maior. Uma coisa é nós termos curiosidade sobre um assunto, sobre qualquer coisa. A segunda coisa, o mais importante é o quê? Não somente a curiosidade, mas o desejo de fazer ou de aprender. Quando nós temos essas duas visões, fazer e aprender, é óbvio que nós precisaremos de uma preparação. A mera curiosidade não exige preparo, não exige ou se desprender de outras coisas para se integrar ou se entregar totalmente àquilo que se deseja fazer. Mas desejo de fazer vai demandar de nossa parte o preparo. E nós sabemos que nos preparar para qualquer coisa que seja da vida, tanto na vida social, familiar, espiritual, ela vai exigir de nós preparo. E o preparo, nós sabemos o quanto é difícil se preparar. Vai exigir de nós estudo, tempo, abrir mão de determinadas coisas que nós gostamos de fazer, que nós queremos fazer, único e exclusivamente para nos preparar. Óbvio que o preparo é do nosso preparo ou da forma com que nós nos preparamos, o nosso desempenho será maior ou menor, melhor ou não pior, mas não tão bom. Tudo isso vai precisar de nós, vai demandar da nossa parte a questão do preparo. Obviamente que o preparo exige daquele que tem interesse, não meramente curiosidade, num determinado assunto, numa determinada tarefa, num determinado trabalho, o que quer que seja. No nosso caso, nós estamos falando da preparação missionária e Paulo ele já chama a atenção de Timóteo para estas 3 formas de se apresentar diante de Deus, de se apresentar a Deus, diante de Deus. Quer dizer,
para se colocar diante de Deus. Quando nós falamos de fazer algo, nós estamos falando de estar diante de Deus. Quando falamos de algo espiritual, não é meramente um preparo, não é meramente um desejo, mas é como se eu estivesse, como Isaías, me colocando diante de Deus e dizendo para ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Veja que há uma participação de Deus na questão da purificação de Isaías, para ser o seu ministro, o seu arauto, o seu profeta, e também a vida agora mudada de Isaías, a partir deste momento em que ele se coloca diante de Deus com o seu preparo, sua vida social, sua vida familiar, sua vida, preparos que nós precisamos ter. Mas veja que o nosso preparo, não adianta nós termos cátedra, nós termos certificados, diplomas, se nós não passarmos por essas três etapas, por essas três exigências, por essas três formas de nós nos colocarmos diante de Deus. Primeiro, nós temos que ser aprovados. Quando pensamos em aprovação, eu coloquei Deus aqui aprovado, obviamente. Paulo já diz, procura apresentar-te a Deus. Então, primeiro aprovado. Esta aprovação, ela tem uma lista muito grande. Nós temos que ser aprovados por Deus, nós temos que ser aprovados pela igreja, nós temos que ser aprovados pela nossa família, temos que ser aprovados pelos de fora, temos que ser aprovados pelo ministério, temos que ter a lista que nós precisamos preencher na questão, no quesito aprovação, ela é muito longa. Então, nós precisamos de todas as maneiras. Então, vamos colocar aqui Deus. Se eu tenho que ser aprovado por Deus, obviamente, como obreiro e ministro e missionário ou evangelista, eu vou precisar do quê? Ser aprovado pela igreja. Quando nós vemos o chamado de Paulo e de Barnabé, nós vamos ver que a igreja aprova e envia os dois. Não somente o ministério, não somente Deus, mas também a igreja. Eu achei interessante porque são dois obreiros que se destacam no meio do povo de Deus e nos nossos dias não é diferente. Bom, como a introdução, segundo, que não tem do que se envergonhar, sabe? É aquela pessoa que ela pode se locomover de novo diante de Deus, da igreja, da família. Tem pessoas que existem áreas que ele não pode estar ou ele não pode permanecer porque alguma coisa lhe causa vergonha, ou a sua atitude, ou suas palavras, ou a sua conduta, ou a sua forma de ser não é coerente com aquilo que ele quer fazer. E isto é vergonhoso. Ora, é difícil para nós, principalmente obreiros, quando nós temos que cortar volta, nos esconder, declinar de determinados convites, porque alguém pode ver, alguém pode nos conhecer. Veja, essa questão da vergonha, ela vai muito longe. Não é somente uma vergonha dentro, ou sabe, ser causador de vitupério, de vexames dentro da igreja, mas fora dela também, porque nós vamos ver que dos 5 ministérios que nós temos na Bíblia, dos dons ministeriais, 2 vão ter que trabalhar, mistério que eles trabalhem fora das 4 paredes. Então, veja, eu coloquei vergonha, aqui eu coloquei Deus, aqui eu coloquei os homens. Vergonhas diante dos homens, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que eu tenho que fugir do pecado e de todo embaraço. Então, existem pessoas que têm uma vida, uma conduta embaraçosa, uma vida embaraçosa, e isto é vergonhoso, principalmente, veja, talvez lá fora, pessoas que ocupem cargos relevantes, importantes, eles não se importem tanto com a sua conduta, mas nós cristãos, principalmente nós obreiros, nós precisamos ter uma conduta, uma moral ilibada, sabe? Quase que imaculada, sem manchas, que nos impeçam de fazer isto ou aquilo, de nos apresentar, tá bem? E agora eu coloquei diante dos homens.
E o terceiro quesito que Paulo coloca é manejar bem a palavra da verdade. Obviamente que a questão do manejo, né, do trato, do trabalhar, do saber trabalhar, para nós, espiritualmente falando, nós estamos falando da palavra de Deus, porque é vergonhoso quando alguém que se autodenomina ou que é denominado homem de Deus ou ministro, seja em qual ministério, não estou falando somente do ministro no ofício pastoral, mas em todos os ministérios que tem dentro da igreja, e ele não saber manejar, conduzir, tratar, trabalhar com aquilo que ele está na colocação em que ele foi posto. Ele tem as ferramentas, ele tem o cargo, ele tem o nome, ele tem o material, mas ele não sabe trabalhar com aquilo. É a mesma coisa que colocar o irmão Maurício para trabalhar com serviço de alvenaria. Eu não entendo nada da profissão de pedreiro. Posso ter todo o material novo, mais caro possível, mas eu não vou conseguir desempenhar bem, eu não vou conseguir manejar bem as minhas ferramentas. E isto também é vergonhoso para o homem de Deus, para a mulher que serve a Deus, para o jovem que quer ingressar ou que já está ingressado na questão do ministério, não saber trabalhar com a Bíblia. Aqui o nosso caso, manejar bem a palavra da verdade é manejar bem a Bíblia. É pelo menos saber onde estão os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, qual a composição do Antigo Testamento, Novo Testamento, para compor os 66 livros, é saber pronunciar corretamente, né, em vez de citar errado, no caso de Deuteronômio, Êxodo. São livros um pouco mais complicados, nomes um pouco mais complicados de nós expressarmos. E não somente isto, mas também quando dermos referências, as referências estarem corretas. Não é vergonhoso você citar um versículo e não saber citar a sua referência, né? Não é vergonhoso você saber que está escrito assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. É melhor você não citar, né, a referência da 2 Timóteo, para ver, vamos lá, para não errar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, do que fazê-lo e fazê-lo da forma errada. Então nós já temos aqui o preparo, veja, um preparo, pelo menos um básico, né, daquilo que vamos fazer. Pelo menos um básico, não precisamos ter um avançado, como eles gostam de dizer, um bacharel. E existem tantos bacharéis aí que não sabem nem do que estão falando, né? Só tem o papel mesmo, só tirou para desencargo de consciência e para poder ser encaixado em algum ministério. Mas veja, pelo menos o básico para quê? Para que nós estejamos preparados ou avancemos na preparação, nossa preparação pessoal, para o trabalho, para o ministério ao qual o Senhor nos designou, o Senhor nos chamou, e nós precisamos estar sempre preparados para isso. Veja, na verdade aplicada, nós temos aqui que dois preparos, né? Dois quesitos que são pilares fundamentais no cumprimento da grande comissão. Qual é? A oração e o preparo na palavra, tá bem? O preparo na palavra. A oração, ela é imprescindível porque a oração é quando nós falamos com Deus e não é somente Ele ouvir a nossa voz, é quando nós ouvimos a voz de Deus. O interessante da oração, eu quero destacar, obviamente, muitos já falaram sobre isso, mas a questão de orar até ouvirmos a voz de Deus. Porque para trabalharmos na obra, dentro da preparação também pessoal, é fundamental, é vital que nós ouçamos a voz de Deus. Para quê? Para que o nosso trabalho ele não seja baseado somente no nosso preparo humano, no nosso preparo acadêmico, mas principalmente este preparo esteja alicerçado sobre a vontade, a palavra e a voz de Deus. A voz de Deus nós vamos ouvir através do quê? Da oração. Então, aqui a oração eu quero destacá-la como uma forma de ouvir a voz de Deus, o comando de Deus.
como eu vou fazer? Por onde começar? Como falar? Como agir? Como me calar? Como me portar? É nesses momentos de oração é que nós temos, né? Nós vamos ver muitas vezes Paulo, né? Algumas vezes Paulo querendo fazer algo e o Espírito Santo simplesmente dizendo a ele que não. Quer dizer, Deus ouviu a voz de Paulo, mas principalmente Paulo ouve a voz do Espírito Santo, sabe, controlando a missão que não é de Paulo, é para Paulo realizar, mas a missão é de Deus, é dada por Deus a Paulo para que ele realiza. E, obviamente, esta realização, este desempenho, ele deve ser feito mediante a vontade de Deus. Não adianta nós nos estribarmos no nosso conhecimento, na nossa sabedoria e deixarmos em segundo plano a voz de Deus, a vontade de Deus. Então, veja que ele chama de fundamental no cumprimento da grande comissão. A oração e o preparo na palavra, como nós já dissemos aqui, é manejar bem. Veja, você não precisa ser um doutor, um exegeta de primeira, você não precisa, mas pelo menos o básico. Pelo menos ter consciência do que você está falando, porque senão vai ficar aquele chove e não molha. Você fala, as pessoas vão examinar, não vão encontrar e, obviamente, cairá em descrédito não somente você, mas do que você está falando. Também vai cair em descrédito na vida daqueles, até que o Senhor, por sua misericórdia, levante alguém ou a pessoa, curiosamente, vai examinar as Escrituras e vai estar a par daquilo que você está falando, tá bem? Então, aqui nós falamos do chamado, eu coloquei o chamado aqui. E, acima de tudo, na oração, veja, na oração eu tenho a confirmação do meu chamado. Eu tenho a confirmação, porque eu vou ouvir, veja, muitas vezes nós somos elogiados por ministros, pela igreja, somos elogiados e somos até incentivados a entrarmos, a nos engajarmos em determinadas áreas da igreja, do trabalho da igreja, mas nós animados, né, e todos felizes, isso é obviamente, desde que o orgulho não vire jactância, você até procura atender estes pedidos. Mas, veja, muitos naufragam em algumas missões. Por quê? Porque eles ouviram a voz do ministro, eles ouviram a voz da igreja, mas se esqueceram de ouvir a voz de Deus, se Deus estava aprovando ou não aquilo que ele está querendo fazer. Não vou citar novamente Davi querendo construir o tabernáculo, já citei, né? O templo, e Deus, para ele, simplesmente diz: não vai fazer. Então, veja, chamado aqui, eu estou falando de chamado para qualquer obra, para qualquer ministério, para qualquer coisa que nós podemos fazer. Quando vamos para os objetivos da lição, nós vemos as três. A primeira, a necessidade da missão. Tanto necessidade, eu gostaria de destacar esta palavra necessidade em duas perspectivas. Tanto a necessidade, a urgência de se fazer, como nós vamos fazer mais adiante, e a necessidade da missão. Quer dizer, qual é a outra visão que eu posso ver? A missão necessita de pessoas preparadas, tá bem? Ela vai exigir, ela vai pedir pessoas que tenham, dentro desta chamada, ela tenha ferramentas, ela tenha capacitações, ela tenha aptidão para realizar a missão. Tá bem? Então, há necessidade na questão de urgência e há necessidade também de ceifeiros que estejam preparados, saibam trabalhar na ceifa. Tá? Não é chegar lá de qualquer maneira. Por isso, veja, no ponto de número 2, nós temos a importância da preparação na oração. Tá vendo? Necessidade e importância. Por que é importante se preparar em oração? Já disse que a primeira coisa também, que o principal da oração é ouvir a voz de Deus. Mas na oração não é somente isto. Nós vamos ter toda uma cadeia de comando, de projeto, instaurados por Deus. Veja, quando Noé vai construir a arca, o Senhor lhe dá todo o projeto, todo, medida, madeira, o que deveria ser feito, calefação, isto, aquilo outro, andares, o Senhor deu a ele. Quando Moisés vai
erguer o tabernáculo móvel, vamos chamar o tabernáculo, porque o outro nós vamos chamar de templo, ele também tem todas as medidas, cores, panos, tecidos, o que era necessário, peles de animais, medidas, distâncias, medidas de aproximação, quem poderia se apresentar. Então, Deus ele vai falando com o homem o quê? Porque, apesar da necessidade, também existe a importância na preparação da oração. Por que na preparação da oração? Porque é na oração que nós vamos ter todo o planejamento da parte de Deus nos dado. Nós teremos todo o desenho, o croquis de tudo que vamos fazer, o croquis que nós temos, de tudo que nós temos que fazer, como medidas, paredes, onde ter, onde não ter, janelas, onde ter, onde não ter, portas, onde ter, onde não ter, e assim sucessivamente. Toda esta preparação, todo este caminho, todo este direcionamento, nós vamos tê-lo mediante a oração, nos colocarmos diante dele, ouvindo a sua voz e também obedecendo aos seus comandos, E também o terceiro objetivo é a importância do chamado à missão. Veja, muitas vezes nós achamos bonito, muitas vezes nós achamos interessante, olhamos outros fazendo, parece até fácil, e isto nos dá um certo ânimo, aquele vou fazer também, mas veja, a importância do chamado à missão. Aqui nós temos que ter também algumas perspectivas. Veja, a importância do chamado na vida de quem vai fazer e a importância do chamado à missão, quer dizer, a fazer a missão. Então, são duas visões também que nós precisamos ter. Há um chamado urgente, urgente para isto? Sim. Porém, é importante que os que atendam a este chamado, eles tenham também o chamado. Tá? O chamado à missão é uma coisa, eu ser chamado para realizar a missão é outro. Então, eu preciso ter em mente tanto o chamado de Deus para realizar e o meu chamado, se eu tenho este chamado para realizar, se eu estou apto, se eu sou chamado por Deus para realizar. E nós vamos levar esta análise mais ou menos neste sentido, tá bem? De nós estarmos diante de Deus entendendo aquilo que o Senhor Deus ele quer de nós, ele quer para nós e ele quer para a sua igreja, tá bem? Porque ninguém faz a obra sozinho e, obviamente, a igreja ela é uma sociedade, é uma associação de uma membresia, de muitos membros, famílias que compõem a igreja. E dentro disto nós vemos na introdução uma ideia, um conceito ou uma responsabilidade que a igreja ela precisa se lembrar. Então eu escrevi aqui, dentro da introdução, eu extraí esta parte que diz assim, a igreja precisa ter como objetivo o preparo. A outra coisa interessante que nós vemos dentro da obra missionária, principalmente daqueles que têm o chamado e que se interessam pela obra missionária, é que muitas vezes, ao se apresentarem, eles são deixados ao léu. Quer dizer, você quer fazer, você se acha um missionário, você se acha, se vira. Veja, a primeira coisa que nós temos aqui é que a igreja precisa ter como objetivo o preparar. Quer dizer, ela vai apoiar aquele. Já é difícil nós encontrarmos alguém que o Senhor chame e que ele se disponha, seja um chamado, casal missionário, seja os missionários solteiros, seja missionários dentro do país, missionários para fora do país, já está difícil, é escasso nos nossos dias, e ainda mais se nós os deixarmos
ao léu, nós os deixamos vendidos ali, deixado se vire, você se vira com a sua preparação, com o estudo, com isto, com aquilo, mas é interessante que a igreja, ela incentive o membro, o irmão, a irmã, seja um casal, sejam solteiros, ela incentivar e também auxiliar na manutenção deste preparo, seja numa escola, numa base missionária, numa escola missiológica, num curso missiológico, mas a igreja está apoiando, porque geralmente os nossos são um pouco mais baratos, vamos dizer assim, mais acessíveis, mas existem cursos e depois o avançado, o aluno ele vai para uma base missionária, e ali ele vai precisar de sustento para a sua família, para isto, para aquilo outro. É para isso que nós temos a obra missionária na igreja. E também a igreja precisa ter como objetivo o preparo para quê? Porque nós vemos no ponto de número 1 a necessidade da missão, a necessidade, como nós já falamos aqui. Veja, qual é a necessidade? Qual será agora o objetivo da igreja? É apoiar. E qual é o objetivo do missionário? Mostrar ao mundo perdido o que significa ser um povo reconciliado e liberto por Deus. Então, mostrar ao mundo. O missionário, ele é o espelho, ele é a vitrine, vamos dizer assim, em outro estado, em outro país, onde ele estiver, ele é a vitrine, quer dizer, é ele quem vai mostrar, ele vai apresentar, ele vai revelar, ele vai, através da sua missão, fazer o quê? Apresentar ao mundo perdido o que significa. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, eles ouvem determinadas coisas, mas eles não sabem o real significado daquilo. Então, o que é o significado? De ser um povo reconciliado. Muitas vezes a pessoa, nós já temos uma ideia, porque nós temos constantemente a questão de reconciliação, seja reconciliado porque cometeu um delito e agora está sendo reconciliado à comunhão com a igreja, ou ele foi lá para fora e agora ele está sendo reconciliado, fala de conciliação, é algo que já havia, que já tinha que já estava junto, que já estava, vamos dizer assim, que já vivia este ambiente, mas foi tirado de uma maneira ou de outra, ele foi tirado deste ambiente e agora ele precisa ser reconduzido, reconciliado. É o que nós estamos falando, e liberto por Deus, reconciliado com Deus, por Cristo Jesus, e isto nos traz paz, e liberto por Deus do quê? Dos nossos pecados. Mas quando vamos mostrar, quando vamos apresentar, por que nós precisamos ter o preparo? Tanto nós quanto a igreja precisa ter o objetivo. Por quê? Porque esta mensagem, mostrar ao mundo, tem que ter clareza. Como eu já disse, as pessoas ouvem as palavras, mas elas não conhecem o seu real significado. Então veja que este objetivo ele tem que ser desenvolvido, desempenhado com clareza, tá bem? Isto, a clareza aqui, de novo, nós vamos ver em dois prismas. Primeiro, a clareza na mensagem. Quando eu tenho um determinado, ainda que seja básico o meu preparo, eu vou conseguir transmitir a mensagem com clareza, com uma facilidade maior para o entendimento dos meus ouvintes. É por isso que muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, a pessoa vem, fala até mais de hora e a gente não entende nada. Existem outros que vêm aqui, falam alguns minutos e nós entendemos. Entende-se por quê? Porque primeiro, ele compreendeu quem é os seus ouvintes. E segundo, conhecendo os meus ouvintes, o que acontece? Eu vou transmitir a mensagem com mais clareza, vamos dizer, no nível, na altura do entendimento daqueles que estão me ouvindo. Então, a mensagem, veja, mostrar ao mundo, mas primeiro mostrar com clareza. Primeiro, a mensagem. A mensagem ela tem que ser transmitida com clareza.
Nós vemos até, muitas vezes, nós vimos até uma certa feita Pedro dizendo assim, ó, nosso irmão Paulo, às vezes ele fala de coisas difíceis de entender, logicamente. Paulo está falando para pessoas, apesar de o seu ministério, quando ele diz o ministério aos gentios, ele não está falando de uma classe de pessoas econômica ou cultural, ele está falando de todos aqueles que não faziam parte do povo judeu. Veja, dentro disso nós vamos ver Paulo falando a cônsuls, a procônsuls, a classe alta, muitas vezes, dos povos, sejam judeus, sejam romanos, vamos dizer assim, ou dos gregos. Então, ser chamado para os gentios não quer dizer para um povo muito simples, mas Paulo está falando com pessoas de alta classe. Pedro, obviamente, a sua formação para falar para os da circuncisão, a sua cultura, ela, não estou falando, estar falando debaixo do Espírito, da unção do Espírito Santo, mas, obviamente, que um tem um nível de conhecimento, o outro tem outro. Assim como não é diferente na igreja. Não é diferente na igreja, mas dentro destes níveis nós precisamos o quê? Buscar a clareza, tanto na exposição da mensagem, quanto a clareza do entendimento. Tá? Por que clareza de entendimento? O entendimento ele é fundamental. A partir do momento em que eu tenho o conhecimento, o entendimento correto daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou fazer, obviamente a minha explanação também ela será com maior clareza. Então, a mensagem que eu vou transmitir a partir do entendimento correto, do entendimento certo, a mensagem, tanto a clareza para o entendimento para a mensagem, vai ajudar a mostrar ao mundo perdido o que significam determinados assuntos. Aqui nós temos reconciliação, nós temos libertação, e é o que as pessoas muitas vezes não entendem. Mas liberto do quê? Salvo do quê? Uma segunda morte, como assim? Se todo mundo vai morrer? São assuntos que nós precisamos ter uma determinada, não uma grande facilidade, mas uma determinada facilidade para expormos àqueles que não têm o entendimento. Quem? Aqui chamo ao mundo perdido. Tá bom? Quando vamos para o ponto de número 1, a necessidade de obreiros, eu destaquei dentro da lição que por que nós precisamos? Porque nós nos esquecemos que a missão de pregar o evangelho é uma ordenança a todos, quer dizer, é um imperativo. O ide não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo de Cristo para que nós preguemos o evangelho a toda criatura. Tá bem? A toda criatura. Então, veja, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Olha aqui, nós entendemos errado. Não há clareza no nosso entendimento. Tanto é que o escritor, ele diz, o comentarista, ele diz que nos esquecemos que a missão de pregar o evangelho é uma ordenança. Tá? Não está aqui no nível das ordenanças de Cristo, na questão do batismo e da ceia. Veja, mas é uma ordem, é um imperativo, é algo que nós precisamos nos lembrar que nós não podemos deixar de fazer. Independente das circunstâncias, das situações, nós não podemos deixar de fazê-lo. Precisamos fazer. É uma ordem de Cristo evangelizar, de pregar o evangelho a toda criatura. Tá bem? Então, quando nós olhamos para esta questão da preparação, a necessidade da missão, então o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos ter em mente que o objetivo, como nós falamos, que é preparar. Preparar para quê? Para, com clareza, nós mesmos que vamos ou que fazemos, entendermos, prepararmos e pregarmos a mensagem a um mundo perdido. O que significa ser um povo reconciliado e liberto. Está vendo? Nós temos aqui duas palavras, vamos dizer assim, duas aulas que nós precisamos, quer dizer, a reconciliação, o ministério da reconciliação, como alguns obreiros dizem, né? Alguns apóstolos, ele vai dizer que a mim foi dado o ministério da reconciliação e o ministério da libertação, né? Por Deus. Essa libertação ela pode ser em vários sentidos, em várias esferas da vida do ser humano.
tá bem? E este entendimento também vai nos trazer a ideia de que é uma ordem a questão de nós pregarmos o evangelho. Paulo ele vai citar isto muito claramente quando ele diz assim: e se prega o evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque a mim me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Tá bem? Aos Coríntios, Paulo vai falar isso no capítulo 9, o versículo de número 16, lembra que eu falei no começo? Que agora me foge se é a primeira ou se é a segunda carta aos Coríntios. E a garganta lá está indo de novo. Então, nós precisamos ter em mente, né? Veja, ter como objetivo não nos esquecermos que pregar o evangelho é uma ordenança, é um imperativo, é uma ordem, tá bem? De Cristo para quem? Para todos os cristãos, todos, desde o mais novo até o mais antigo, todos os cristãos, ele recebe esta ordem de Cristo. Não é para o pastor, para o evangelista, para o diácono somente, para a irmã do círculo de oração, para os líderes, não. É para toda a igreja pregar o evangelho. Então, nós falamos aqui sobre a necessidade de obreiros. Tá? Só que esta necessidade, como eu disse, esta necessidade ela precisa de obreiros capacitados, aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejem bem a palavra da verdade. Mas, irmão Maurício, eu estou começando. Faça do jeito que você está começando. Eu me lembro de uma vez que nós fomos fazer um ar livre, né? Nós tínhamos por costume folga, sábado, domingo, depois da escola bíblica, nós pegava um carro de som com uma corneta de vender peixe e a gente ia fazer. E o irmão pediu oportunidade, e aquele irmão passou algum tempo dentro de um lugar guardado lá por um ato cometido. E eu e o outro irmão, ficamos meio assim, preocupados em não dar a oportunidade, ao mesmo tempo que entregar a oportunidade e o microfone. Quer dizer, ele falou, mas ele falou daquele jeito que ele estava acostumado a falar. Veja, não estou falando que pecou, que errou, que exagerou. Não, mas ele falou no linguajar dele. Quem sabe mais alguns, ou alguém que vivia na mesma vida que ele viveu, ouvisse aquilo. Quer dizer, talvez eu, com o meu linguajar, não conseguiria atingir o coração de determinadas pessoas que também estiveram dentro do sistema prisional. Mas ele, com o seu linguajar autêntico, né, e cotidiano do sistema, talvez possa ter, e conseguiu, em algumas vezes, nós vimos até frutos deste trabalho. Então, vejam bem, nós precisamos nos lembrar que é para todos. Você sabe falar? Amém. Você não sabe? Faça do jeito que o Senhor te instruiu. Você não é obrigado a fazer como todo mundo faz. Então, nós vamos para o ponto de número 2, ministérios da igreja, os ministérios da igreja. Aqui nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Né? Não há um só ministério, são muitos ministérios. Às vezes nós nos prendemos somente àquele que nós conhecemos, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastores. Mas achamos que somente isto é ministério. Mas tem o ministério do louvor, tem o ministério da oração, tem o ministério... existem vários ministérios dentro da igreja. Porém, nós estamos falando aqui, lá, quando Paulo fala, se eu não me engano, aos Efésios, ele vai falar sobre os dons ministeriais. Sobre os dons ministeriais, que são 5 e são distintos de Corinto, dos dons do Espírito Santo, lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Tá bem? Então, nós chamamos de dons, os 5 dons ministeriais. Tá bem? Onde você tem apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Tá bom? Mas nós não vamos falar dentro da obra missionária, dentro destes 5 dons ministeriais, nós temos 2, como diz a lição, que se orientam para fora, quer dizer, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, ele não está restrito às 4 paredes. Quais são estes? Os apóstolos e os evangelistas. Nós estamos falando de ministérios que
tem por finalidade falar do amor de Jesus Cristo para todas as criaturas, para todos os seres humanos. Veja que enquanto o pastor apacenta aqui dentro do aprisco da igreja, evangelistas e apóstolos, eles vão lá para fora, eles ganham as almas, preparam os doutores e mestres, trazem para os doutores e mestres, os doutores ou mestres vão entregar para o pastor da igreja, que é aquele que tem a função de apacentar, de cuidar. Então, vejam bem, então são dois ministérios para fora, aqui o ministério do ensino, que são os mestres, e o ministério pastoral, que é o cuidado da igreja. Então, nós temos aqui, veja, está na lição, que se orientam, quer dizer, que a sua funcionalidade, a sua função é para fora. Quer dizer, para fora, para o mundo. Veja, para fora nós temos o quê? Os evangelistas. É aqueles que vão dar o combate aqui na cidade, no bairro. E para o mundo nós temos os missionários, que são os enviados, né, os missionários. Tá bem? Mas o propósito destes dois, seja o evangelismo local, como a gente tem o costume de dizer, seja o ministério que vai além das fronteiras, além das barreiras culturais, que são os missionários, o objetivo, vamos voltar à questão de objetivo, o objetivo desses dois ministérios é o quê? O crescimento da igreja. Tá? Aqui, igreja como letra com I maiúsculo. Enquanto o evangelista ele vai trabalhar para o crescimento da igreja local, o evangelismo local, obviamente, o missionário ele não vai trabalhar, ele pode até estar debaixo, sendo cuidado por uma placa, por uma denominação, mas a visão é o quê? O crescimento tanto de um quanto de outro é o crescimento da igreja. E nós vemos esta frase sendo citada muitas vezes, né? Esvaziando o inferno e povoando o céu. Então, o objetivo, tanto de um quanto de outro, ou quanto de todos, na questão de todos, é o quê? É o crescimento da igreja com letra maiúscula. Não é o objetivo não é somente a igreja local, a sua denominação em que ele frequenta, mas a igreja, o reino de Deus estabelecido e crescendo aqui na face da terra. Tá bom? Vamos para o ponto de número 2. Nós falamos sobre a necessidade da missão e falamos sobre a necessidade de obreiros e os ministérios da igreja. Ponto de número 2, a importância da preparação na oração. Então, vejam bem. Aqui nós já falamos tanto da oração, né? Falamos bastante da oração, e agora nós vamos falar por que é importante. Por que é importante este preparo em oração? Às vezes a pessoa fala, mas eu já oro todo dia, eu vou repetir. Existem momentos, existirão ministérios que exigirão de nós, tá? Além daquela oração normal, vamos dizer assim, sabe, diária, aquela oração costumeira, nós vamos precisar nos debruçar em oração, e até mesmo no clamor, e até mesmo nas lágrimas, e até mesmo colocar o rosto no pó, porque alguns ministérios, algumas funções, alguns trabalhos da igreja exigirão uma preparação, uma entrega espiritual muito maior do que aquela que nós fazemos diariamente. Muito maior. Veja, por isso nós começamos o ponto de número 2, a importância da preparação na oração, com esta frase, Jesus. Veja, que não foram os apóstolos, não foram os profetas, não foram os evangelistas, mas foi o próprio Cristo que deixou isto muito evidente na nossa vida, de que a missão depende de oração. Depende de oração. Porque além de ouvirmos a voz de Deus, nós temos o revestimento da parte de Deus na oração. Antigamente, quando começou a surgir a questão dos grupos de intercessão, usava-se muita cobertura de oração, principalmente falando em missiologia,
cobertura de oração. Então, a missão, seja ela qual for, ou a grande comissão, como também estamos falando, depende da oração. Ora, sem oração não existe. Na vida do cristão, nada funciona sem oração, tá bem? E principalmente as missões, sejam elas quais forem. Você foi enviado para o quê? Para pregar aos gentios. Você foi enviado para pregar além das fronteiras. Você foi enviado para cuidar dos enfermos. Você foi enviado para cuidar dos idosos. Você foi... Não sei qual é a missão que Deus entregou na sua mão. O que eu sei é que o Senhor Jesus Cristo disse que a missão, o sucesso de toda a missão, obviamente que na lição que nós estamos falando da missão de pregar, de levar o Evangelho, levar Jesus Cristo ainda onde ele não foi pregado, nós estamos falando também de outras missões que nós temos dentro da igreja. E o sucesso, ele só virá a partir do momento em que nós tivermos uma base de oração e uma cobertura, eu não gosto muito de usar certos termos, mas vou usar a cobertura de oração necessária para desenvolvermos determinadas funções, determinadas missões. Tá bom? Vamos mais adiante. Por que é importante a preparação na oração? Orar para que Deus envie. Aqui também, né? Envie ceifeiros. É a oração do próprio Cristo. A seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. E nós precisamos orar para que o Senhor mande mais ceifeiros. Porém, vou trabalhar sempre, talvez você já tenha percebido isso, eu trabalho sempre com os poréns. Veja, eu separei no ponto 2.1, na questão de orar para que Deus envie trabalhadores, uma classe de trabalhadores, os outros não deixam de ser trabalhadores, tá? Não deixam de ser trabalhadores, no sentido lato da palavra. Mas o interessante é que ele chama pessoas ocupadas. Você nunca vai ver Deus trabalhando com um preguiçoso. Tá? Tinha um corinho muito antigo que dizia: Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer, né? Vai ter com a Bíblia, o próprio rei Salomão disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus, veja, apesar da grande necessidade, das necessidades da missão, a preparação e a importância do chamado, eu posso colocar aqui a importância do chamado. Por quê? Ele chama pessoas ocupadas, pessoas que já estão trabalhando. Você olha para a igreja, você nunca vai ver aquele preguiçoso, aquele ocioso, sendo chamado para fazer alguma coisa, a não ser para comer e beber. Fora isto, ele não trabalha em mais nada. Desculpe minha sinceridade. Por quê? Porque os que já estão na ativa ou estão ativos, algumas qualidades de pessoas que se ocupam, das pessoas interessadas, das pessoas que se engajam, das pessoas que não esperam ser convidadas, das pessoas que buscam... antes de ser chamado, antes de trabalhar, chamado para trabalhar, ele está trabalhando, ele já está trabalhando. Então vamos ver o que essas pessoas, em que sentido elas chamam a atenção. Deus chama tanto a atenção de Deus, como chama também a atenção do ministério. Pessoas ocupadas. Por quê? Porque aqueles que já estão ativos, tá? Ativos, fala de atividade, fala de movimento, de estar fazendo. Depois de ativos, o que ele tem? Eles são pessoas, outra qualidade, eles são comprometidos. Veja que o comprometimento, ele não espera convite. Aquele que quer se comprometer com alguma coisa, ele não espera convite e talvez ele até se ofereça. Alguns veem, e logicamente nós também vemos, algumas ressalvas na questão de pessoas se apresentando. Mas veja que o comprometido, ele vai simplesmente se apresentar. Aquele oferecido, ele dá uma lista enorme das suas supostas qualidades. Ele se autoelogia, ele se autoqualifica para aquela missão. Sendo que o comprometido, não, ele vai lá, se apresenta e começa a fazer. As suas qualidades estão aonde? Ao desenvolver a ocupação em que ele se engaja. Tá bem? Então, veja, ativos, comprometidos
responsáveis, porque o que é o responsável? É aquele que ele busca determinada coisa, ele aceita quando é chamado, ou ele se oferece para fazer, e ele não larga o osso enquanto ele não termina. Esta é a pessoa responsável. Uma certa feita, um pastor meu me perguntou: você conhece a congregação tal, Maurício? Eu disse: não, meu pastor. E a congregação tal? Eu disse: também não. E ele foi citando as congregações do nosso campo. Aí ele, numa determinada feita, ele olhou para mim e disse assim, isso foi no Ministério de Madureira, ele disse assim: então qual a igreja que ele tinha o costume de chamar a gente de senhor, que o senhor conhece? Eu disse: a minha igreja onde eu congrego e a sede que é a minha igreja também. Ele falou: então por que não as outras? Eu falei: porque enquanto não tiver ninguém para fazer o que eu faço, as minhas responsabilidades aqui, eu não vou sair para outro lugar. Porque quando eu sair, quem vai fazer? Quem vai fazer? E isto eu não estou aqui enchendo a bola do irmão Maurício de maneira nenhuma. Eu só estou expondo coisas que eu vivi. E a maioria das coisas, 99% do que você ouvir, eu já fiz. Eu fiz. Estou falando porque eu fiz. Estou falando porque eu passei. Então, veja, e ele concordou comigo. Né? E ao invés dele me dar tirar um pouco das minhas responsabilidades, ele aumentou as minhas responsabilidades. E eu fui muito feliz com isso, porque aprendi alguma coisa. Então, veja bem, quem está ocupado, ele é comprometido em quê? Em suas responsabilidades. Se ele é comprometido em responsabilidades, ele é uma pessoa responsável, é aquele que não vai abandonar o barco por qualquer coisa, seja uma festividade, um pregador famoso, uma festa famosa, uma festa regional, ele não vai deixar a sua posição, assim como Neemias fez. Estou realizando uma grande obra, não posso parar esta obra, por que eu vou cessá-la enquanto eu for ter convosco? Não, de maneira alguma, eu estou aqui e vou continuar até o final. Então, veja, ele tende a ter o quê? Qualidades. Nós falamos de algumas qualidades dentro, né, de outra perspectiva, de outra vida. Veja, pessoas ocupadas são pessoas que já estão ativas, já estão na atividade, já estão trabalhando naquilo, geralmente é só uma formalidade. Quando chama essa pessoa, é só uma formalidade, porque já está fazendo, tá bem? E está fazendo com comprometimento, tá? Comprometimento com responsabilidade, que é as qualidades de uma pessoa que tem uma ocupação. Então, o Senhor Deus sempre vai chamar, e chama também a atenção do ministério, pessoas ocupadas. Pessoas que estão fazendo, mas ninguém pediu para fulano fazer aquilo e ele está fazendo. Ela está fazendo, e isto chama a atenção. E agrada a Deus também. Quando vamos para o ponto de número 2.2, nós falamos agora sobre uma igreja de oração. Uma igreja de oração. Veja, vamos só corroborar com aquilo que nós já falamos, que é na oração que Deus fala, que Deus se revela e também revela a sua vontade a nós. Agora, uma parte que eu não falei, que é transforma circunstâncias. Tá? São duas coisas, e agem no secreto. Então, transformar circunstâncias. Obviamente que quando vamos, nós não temos, assim como Abraão, nós não temos um mapa do que nós vamos encontrar. Nós não sabemos o que vamos encontrar, mas Deus de antemão já está sabendo. E o que é que ele faz? Quando nós se chegamos, somos pegos de surpresa, e estas surpresas, a maioria delas são desagradáveis, que também nos limitam no trabalho, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que Deus transforme as circunstâncias. Veja, nós não vamos pedir para parar, nós não vamos pedir para sair, como diz um filme famoso, né? Nós não vamos nunca pedir para sair, mas nós vamos pedir ao nosso insigne capitão que ele transforme as circunstâncias. Tá bem? Quer dizer, o Senhor ele vai trabalhar no sentido de que eu consiga também desempenhar melhor a minha função. Veja, quando nós vemos a plenitude dos tempos,
Toda a terra está preparada para o surgimento, para o nascimento, para a encarnação do Verbo e para a propagação do Evangelho. Tudo está preparado. Tudo está preparado. Isso nos ensina que, veja, o Senhor transforma circunstâncias. E tudo foi preparado por quê? Por causa da oração. É na oração que Deus fala, que Deus revela, transforma. E Deus age no sentido de agir, de operar, no quê? Em secreto, em segredo. Porque Deus não precisa de propaganda. Mas, veja que este agir no secreto, ou agir em segredo, a revelação vem para quem? Para aquele que está ouvindo a voz de Deus quando ora. Não aquele que somente quer que Deus ouça a sua voz. Mas a sua preocupação primordial é ter os ouvidos espirituais, os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Porque como Deus age em secreto, veja, ele também responde. É a oração. Entra no teu quarto, tranca a porta, ora em segredo, porque o teu pai que ouve em secreto vai te responder. Mas esse responder também é em secreto, na oração. E o que acontece? Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, assim como Samuel, o menino Samuel, o adolescente Samuel está aprendendo agora na casa de Eli, no templo. Né? Ele acha que é Eli que está falando com ele, mas é Deus falando com ele. Lógico que na sua tenridade ele não conhecia ainda a voz de Deus, e agora ele conhece. E isto também é a nossa vida. E quando nós vamos conhecer a voz de Deus? É na oração. Tá bom? É na oração. Nós precisamos orar, a importância da preparação da oração. Tá bem? Porque a missão depende de oração. Na oração, quando estamos, o Senhor vai chamar a pessoa ocupada e também através da oração é que Deus fala, se revela, transforma circunstâncias e age. Também esta ação também não somente na preparação de circunstâncias, mas agir, quer dizer, ele vai tirar obstáculos, ele vai remover obstáculos, e se necessário for, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, você estar dentro da fornalha de fogo ardente, ele vai estar lá dentro e este fogo aí não vai passar de uma brisa na vida do cristão, daquele que depende de Deus através da oração. Vamos para a terceira e última parte da nossa lição, o chamado à missão, tá bem? Então veja que a questão muito importante é a questão de ser chamado, tá bem? Para não nos apresentarmos como aquele mensageiro sem mensagem de Davi. Né? E muitas vezes nós vemos isto, a pessoa ela se preocupa com um monte de coisa visível, apresentável. Ele se preocupa com o que aparece, com o que os outros vão ver, mas se esquece da parte espiritual. A parte espiritual, ela não é vista. A oração não é vista, a não ser por Deus, obviamente. É isso que eu estou querendo dizer, tá bem? Muitas vezes o seu preparo na palavra não é visto, você vai estar sozinho nas caladas da noite se preparando. E outra coisa importante que muitos vão perceber, porque Deus vai mostrar e você vai estar ocupado e engajado, é a questão do chamado. Então aqui nós vamos ver o chamado também de duas formas. Deus chamando os homens para o trabalho e o chamado, a preparação para o trabalho. São duas coisas. Vamos ver se eu consigo explicar melhor, se eu consigo distinguir melhor esta questão do chamado. Então, Deus chama homens. Veja, apesar da simplicidade aqui, podemos colocar, Deus chama homens humildes. Na questão de simplicidade, também a questão da simplicidade e da humildade não tem nada a ver com pobreza. Nós vamos ver que alguns não eram pobres. No caso de Isaías fazia parte da família, da nobreza hebraica, judia, sei lá, chama. Veja, então nós precisamos tomar cuidado. Então Deus chamou homens simples. Veja, que a questão da simplicidade aqui está na questão também da humildade. Eram pessoas
que, além de estarem ocupadas e em oração, foram pessoas que receberam esses chamados na simplicidade. Alguns, infelizmente, ao serem chamados, ao invés de se tornarem mais simples, mais humildes, eles se tornam arrogantes. Tá bem? Não é que ele não tenha o chamado, não é que nós não tenhamos o chamado, mas precisamos tomar cuidado para que este chamado ele não nos afete na questão da simplicidade, na questão da humildade. Isto tanto para hoje, estavam falando hoje sobre isso na igreja esses dias, que cada degrau que nós subimos no ministério é um degrau que nós devemos descer na servidão, na simplicidade, na humildade. Porque cada degrau que nós subimos, na realidade, nós descemos. Nós nos tornamos cada vez mais servos. O cooperador é servo da igreja, o diácono já serve o cooperador e serve também a igreja. O presbítero serve o diaconato, serve os cooperadores e serve a igreja. O evangelista da mesma maneira. E o pastor, ele é quase o servo de todos, tá? E principalmente da igreja. Se nós não temos esta visão de que ao subirmos, na realidade, nós estamos descendo na escada da humildade, da simplicidade, a visão ministerial nossa está equivocada, porque nós fomos chamados para servir. Veja que o próprio Deus disse isso. Eu não vim para ser servido. Veja que então ele desceu. Ele é Deus que serve, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É onde nós precisamos. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Deus chama pessoas ocupadas, tá bem? Pessoas interessadas, que têm um objetivo, que estão ocupadas e que sejam humildes, sejam simples na sua forma de ser, de fazer. Um vai dizer, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou boieiro, sou cultivador de sicômoros. O outro disse, eu não sei falar. O outro disse, eu sou um menino, no caso de Jeremias. Todos eles vão mostrar, veja, eles não estão querendo apresentar uma falsa humildade, não, eles estão querendo mostrar que realmente eles pensam que não reúnem características para um trabalho de tamanha envergadura, de tamanho envolvimento. Tá? Diferente daqueles que chegam, deixa comigo, eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal, eu sou isto, sou aquilo. Não, primeiro, Deus chamou o homem simples. 2, 3, 1, a vocação missionária. Então nós estamos falando, primeiro, nós estamos falando principalmente de chamado. Também de chamado. Então o chamado, veja, chamou agora o chamado de Deus para a obra missionária é um chamado urgente. É um chamado urgente. Bem, por quê? Na lição nós temos que o chamado de Deus para a obra missionária é para aqui e agora, sabe? Não dá tempo. Então, vamos colocar o chamado dentro de um tempo. Então, vamos tirar o aqui e o agora. Mas você já foi chamado. Dentro do chamado, o Senhor, obviamente, ele vai nos dar um tempo. Para quê? Para nós nos prepararmos. Para nós nos prepararmos. Tá bem? Aquele negócio, eu tenho um chamado de Deus, mas você não está nem aí, e você não tem chamado. Porque a primeira coisa que acontece na vida de um chamado de Deus é o quê? A preocupação que virá sobre ele para estar preparado no momento certo. Ser chamado não quer dizer que o Deus te chama hoje, amanhã ele vai te mandar. Pode acontecer? Pode. Mas o fato de nós só já sentirmos no coração um determinado chamado, um determinado um impulsionamento para um ministério, o que nós já devemos fazer? Já de antemão começarmos a nos preparar. A nos preparar. Se Deus nos chamar, é aquele ditado, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá bem? Então nós vemos que o chamado, Deus chamou o homem simples, e o chamado tem urgência. Tem urgência. Dentro desta urgência, vamos dizer que Deus vai te dar um tempo até te colocar, logicamente, quando olhamos para Paulo, Deus chama Saulo, e depois, 14 anos depois, Davi, quanto tempo ele esperou, foi ungido,
recebeu, né, alguns dizem 11, 13, 14, 10 anos, Paulo ficou se preparando. Paulo era um doutor da lei, ele não conhecia ainda totalmente o evangelho da graça. Nós vemos Davi, ungido rei, mas ele tem um tempo para assumir o trono de todo Israel. Então, o chamado de Deus é para agora, é urgente. E se você, meu querido jovem, minha querida jovem, você sente este chamado, você já deve começar a se preparar. Existem muitas agências missionárias, tem denominações que têm, eu não vou citar, obviamente, né, fiz parte muito tempo de outras denominações, que têm as suas escolas de formações missionárias, bases missionárias, escolas missionárias que eu estudei, bases missionárias que eu frequentei. Mas veja, já o interesse vai te dar vai acender esta luz de urgência, de emergência. E que eu preciso estar preparado, que eu preciso, se Deus me chamar, me mandar, ele já me chamou, mas ele vai dizer, é agora, daqui 3 anos eu vou estar preparado, 2 anos, 10 anos, mas 10 anos dá tempo no meio do caminho. Não dá. Comece a se preparar. Talvez você vá precisar de um idioma diferente, difícil de aprender. Talvez você vai ter que se acostumar com uma culinária diferente, que vai alterar todo o teu sistema. Você precisa se preparar. Estar preparado. Muitas vezes as pessoas que nos ouvem dizem assim, mas não está cometendo um determinado exagero? Não. A melhor coisa é quando Deus nos manda aí, não é que você vai confiante em si, você vai confiado em Deus porque você está preparado. É a melhor coisa possível, é a melhor maneira de trabalhar para Deus, é quando você vai em paz com Deus, em paz consigo mesmo, porque você sabe o que fazer. E qualquer controvérsia, qualquer problema no meio do caminho, você tem como acertar este plano aí de voo, este plano de trabalho. Tá bem? Então a chamada de Deus é para agora, aqui e agora. E nós precisamos estar preparados para aqui e agora. Tá bem? O último tópico, 3.2, veja, preparação na palavra. Então, dentro do chamado, nós precisamos o quê? Nos preparar na palavra. Tá bem? Está aqui, na preparação, oração e o preparo na palavra. Porém, veja que o preparar na palavra, ele é um pouco mais exigente em determinadas áreas do que em outras. Tá? Algumas coisas que nós vamos fazer, é lógico que a preparação na palavra ela deve ser mais algumas coisas. Você vai precisar conhecer a palavra em outros idiomas. Você vai ter que conhecer traduções em outros idiomas, você vai ter que até aprender dialetos e dali você escrever as Sagradas Escrituras, você traduzir para um dialeto, sei lá, tribal ou o que quer que seja. Mas o problema aqui está na questão de vivermos a palavra. Tá bem? Não é só a questão de aprender, de se preparar, mas você fazer o quê? Viver a palavra de Deus de forma integral. O que é uma forma? O que é integral? É completa. Nós vemos muitos alimentos lá escrito, leite integral, arroz integral, farinha de trigo integral. E assim, por quê? Porque ela reúne todos os componentes que ele tem. De como ele é colhido, ele não é passado por nenhum processamento que o melhore. É por isso que nós temos o arroz integral. Você vai ver que ele é marrom, o gosto é diferente, a textura é diferente. Mas quando você pega que já foi processado, polido, lavado, descascado, isto, aquilo outro, você vai ver que o sabor é total. Mas os efeitos, eles são, né? Agora vamos entrar, olha a pretensão do irmão, não é falar como nutricionista, mas a ação e os benefícios de um e de outro são totalmente diferentes. Quando nós falamos também desta integralidade na nossa vida e vivermos a palavra integralmente, nós estamos falando de vivê-la como ela é. Então, veja, como ele diz, ou seja, viver a palavra é aprender a palavra. Aqui, manejar bem.
Depois que você aprende, você vai fazer da palavra a sua bússola, o seu modo de vida. A sua vida vai ser totalmente baseada na palavra de Deus. Então você vai viver a palavra de Deus. Você vai viver a palavra de Deus. E por último, aí sim, depois de você aprender, depois de você viver, você vai pregar. Não dá para pular esta ordem. Não dá para você pregar sem aprender. Obviamente, como nós dissemos aqui, a sua mensagem não vai ter clareza, porque você não entende do que você está falando. Você não entende. Então, quando nós olhamos para pregar sem viver, é hipocrisia. Como é que eu vou falar de algo que eu nunca vivi, que eu nunca tive experiência? Obviamente, a minha explanação, a minha prédica, ela não vai causar tanto efeito. Não vai, e talvez não cause nenhum efeito. Por quê? Porque eu nunca vivi aquilo, eu não tenho experiências para falar sobre aquilo. Ou eu falo do que eu não sei, ou eu falo do que... Veja, foi o que o próprio Cristo disse, nós falamos do que nós vemos. Porque somos judeus, então nós falamos do que vemos. Vocês falam do que vocês não viram, mas nós falamos do que nós vemos. Então, veja, viver a palavra, ela é fundamental, é vital para o sucesso da transmissão da palavra, quer dizer, do pregar a palavra. E aí sim, pregar a palavra. Tá? Porque você aprendeu, você teve experiências, você viveu, e agora você pode falar. Criei, por isto falei. Diz a palavra. E depois o apóstolo diz, nós também cremos, por isto falamos. Tá bem? Veja que nós já estamos aí a 1h10, a importância do preparo. Às vezes nós achamos assim, não, porque na hora o Espírito Santo nos revela. Revela? Mas o próprio Cristo disse assim, e ele vos fará lembrar de tudo o que vocês têm aprendido. O Espírito Santo revela. Crente tem revelação, não adivinhação. Nós não vamos adivinhar. Existirão momentos necessários em que nós não vimos, não lembramos, e a situação exige que nós falemos, aí o Espírito Santo ele vai nos revelar a palavra certa. Sim. Agora, fora isto, no demais da vida cristã, ele nos faz lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. Tá bem? E isto está também inserido na questão do quê? Da preparação. A preparação, aqui no caso, a preparação missionária. Mas você pode abranger essa preparação para todos os ministérios dentro da igreja, tá? Na sua vida ministerial, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja o chamado que o Senhor Deus tem dado à sua vida. É imprescindível que nós nos preparemos em oração e na palavra de Deus. Não há sucesso se nós não tivermos este preparo. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.